pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Espero que todos estejam bem. O tema da aula de hoje é Introdução à Computação. Há um século, basicamente, a riqueza e o sucesso vinham para aqueles que produziam e distribuíam mercadorias manufaturadas. Passava por um processo de manufatura ou industrialização. Hoje a riqueza e o sucesso vêm daqueles que utilizam sistemas computacionais para criar, reunir, aplicar e disseminar informações, propagar informações. O que é computação? Computação é um conjunto de atividades com o objetivo de gerar resultados. Nós temos um fluxo de entrada de dados, nós temos um fluxo do processamento desses dados e, por fim, a saída dos resultados. O que é informática? A informática é a junção da informação automática. No slide anterior, nós vimos o conjunto de atividades com o objetivo de gerar resultado. Neste contexto, a informática ela tende a automatizar esse processo. O que é um computador? O computador, basicamente, é uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, processar e transmitir informações. Podemos definir também como uma máquina programável, capaz de realizar uma grande variedade de tarefas com alta velocidade e precisão, seguindo uma sequência de comandos de acordo com o que for especificado. O computador não faz absolutamente nada sem que lhe seja ordenado a fazer. As tarefas são realizadas através da execução de operações lógicas, aritméticas e tomada de decisão. A instrução adequada constitui os programas que dirigem o funcionamento do computador. E nós temos também um novo paradigma, que é a inteligência artificial. Todos esses itens anteriores, eles conduziram a um novo paradigma, onde tentamos replicar o funcionamento da nossa inteligência, da inteligência do ser humano, aplicado no mundo computacional. Basicamente é como se dessemos vida de fato ao computador, ao sistema computacional. O computador ele é dividido basicamente por duas partes. Temos a parte física, que é chamada de hardware, definida como hardware, e a parte lógica, que é definida como software. Hardware é o conjunto de todos os elementos físicos que compõem o computador, o equipamento propriamente dito. E o software é o conjunto de instruções que controla e orienta, instrui o computador para a execução das tarefas. E o que é um sistema? Toda máquina, de fato, ela é um sistema. Podemos definir o sistema como um conjunto de atividades com o objetivo de gerar algum tipo de resultado. Por exemplo, nós temos o sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem como objetivo controlar todo o nosso corpo, todo o corpo humano. Sistema de banco de dados. O objetivo de um sistema de banco de dados basicamente é organizar os dados e que esses dados em algum momento possam ser convertidos em informação. Nós temos outros tipos de sistemas, por exemplo, o Big Data, que é um grande volume, um grande conjunto de dados. Vamos pegar todos os dados, todas as informações que estão disponíveis na internet. E se eu tivesse alguma ferramenta, algum programa, algum software que conseguisse processar todas essas informações, eu saberia qual que é o produto mais vendido, qual que é o preço ideal para a venda desse produto, qual que é a região que mais compra esse produto. Enfim, eu conseguiria colocar uma estratégia para uma determinada empresa onde ela conseguisse tirar vantagem. Nós temos um outro conjunto de atividades chamado Machine Learning, que é a aprendizagem das máquinas. Agora nós passamos para uma outra estratégia, fazer com que as máquinas consigam aprender por meio de programas, por meio de software. E, em tese, elas sejam autossuficientes, elas consigam desenvolver atividades sem a interação do ser humano. Toda máquina é um sistema. E o que é o sistema? Basicamente, o sistema é um conjunto
e um grupo de elementos interrelacionados atuando juntos em direção a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Os sistemas basicamente possuem 3 funções de interação. Nós temos um fluxo de entrada. A entrada envolve a captação e a reunião de elementos que ingressam no sistema para serem processados. Essas entradas podem ser um texto, pode ser um áudio, pode ser uma imagem. Então nós temos esses itens que podem ser definidos como a entrada. O processamento ele envolve a transformação dos insumos em produtos. Então nós pegamos todo esse conjunto de entrada e nós aplicamos uma regra, um programa, onde a gente define aquilo que vai ser executado com relação a esse insumo de entrada. E por fim, nós temos um fluxo de saída, que é o resultado final do processo de transformação. A saída, ela envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de transformação até seu destino final. O que é o sistema computacional? O sistema computacional é a integração de componentes atuando como uma entidade com o propósito de processar dados, realizar algum tipo de operação aritmética, algum tipo de operação lógica envolvendo os dados de modo a produzir diferentes níveis de informação. O componente de um sistema computacional ele pode ser dividido basicamente em 3 alicerces. Peopleware, que são as pessoas que vão utilizar esse conjunto, o hardware, que é toda a estrutura física, e o software, que é toda a estrutura lógica, que são os programas de fato. E para complementar esses 3 alicerces, nós temos mais 2 bases, que é o sistema de banco de dados, que faz com que a gente consiga recuperar dados e, consequentemente, informação, e as redes de computadores que proporcionam a interação entre os sistemas computacionais. O Peopleware, basicamente, é o componente humano de um sistema de computação. É o indivíduo que utiliza o computador como ferramenta. O hardware é o componente físico de um sistema de computação. Todos os equipamentos utilizados pelo usuário nas ações de entrada, processamento, armazenamento e saída de dados. E o software é o componente lógico de um sistema computacional. Série de instruções que fazem com que um computador ele possa funcionar. A gente pode definir como os programas ou os aplicativos. Quais são as características de um computador? O computador pode manipular diversos tipos de informações ou dados, incluindo dado numérico, texto, imagem, vídeo, som, comportamento. O uso do computador ele é aplicado nas mais diversas áreas, no mundo dos negócios, na medicina e na saúde pública, na arqueologia, na engenharia, na manufatura, no direito, na política, no uso doméstico, como nós estamos habituados, no entretenimento e ressaltando a comunicação e o ensino e a educação que estão sendo explorados nesse momento por meio da pandemia do Covid-19 como uma ferramenta de integração. Então nós podemos exemplificar dessa forma esse conjunto de atividades. Necessidade social versus uso de computadores. Então nós temos alguns exemplos. Armazenamento de grandes volumes de informação e sua recuperação em tempo hábil, computação de cálculo matemático e complexo em intervalo de tempo relativamente muito inferior aos modos convencionais, comunicação segura, rápida e confiável, automação, controle e monitoração de sistemas complexos, necessidades sociais versus uso de computadores. Mais alguns exemplos. Computação rápida de cálculo repetitivo envolvendo grandes volumes de dados, processamento de voz e imagem,
jogos e ferramentas para suporte ao ensino e aprendizagem, realidade virtual com aplicação aos fins mais diversos, entretenimento, medicina, robótica. Nós temos alguns outros exemplos: ferramenta para o suporte a projetos, engenharia de software, engenharia civil, arquitetura, engenharia mecânica, desenho industrial, ferramentas para geoprocessamento de dados, engenharia agrícola, agronomia, planejamento urbano, meio ambiente. E nós temos o binômio de informação versus comunicação. Então nós temos basicamente dois conjuntos, a informação e a comunicação. Se eu tenho a informação correta, a informação verídica, e eu consigo comunicar, eu consigo interagir com outras pessoas, com outras empresas, com outras áreas, isso significa que eu consigo ter o poder. O que isso significa? Que eu consigo tirar vantagem desse contexto. A área da computação e da informática. De uma forma geral, ciência da computação ela é definida nos países de língua inglesa. A informática nos demais países. No Brasil, a sociedade ela tem o hábito de chamar de informática tudo que é relacionado ao computador, especialmente as suas aplicações. Ciência da computação tem como objetivo de estudo os métodos e as técnicas destinadas a modelar, analisar e resolver problemas através da utilização de recursos computacionais. A atividade do cientista da computação consiste na concepção, desenvolvimento e aplicação desses métodos e técnicas. Resumindo, conhecimento é poder. O computador ele pode atuar como extensor desse poder. Toda vez que nós nos deparamos com um conjunto computacional, de uma forma bem geral, a primeira ideia é que esse conjunto computacional tem como objetivo o entretenimento. Mas no mundo dos negócios, isso não é uma realidade. O objetivo da ferramenta computacional é, como a gente viu nas transparências anteriores, é transformar um insumo por meio de um conjunto de atividades em resultados. Na aula de hoje, abordamos introdução à computação e seus alicerces. Falamos sobre peopleware, que são as pessoas, o hardware, que é a parte física, o software, que são a parte lógica, os programas. Além disso, abordamos redes de computadores e banco de dados. Além disso, falamos sobre a transformação de dados por meio do processamento em informações que podem trazer vantagem e ser utilizada nas empresas e no mundo dos negócios. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, contem sempre comigo e que tudo dê certo. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!